Em março de 2022, um juiz federal de Nova York chamado Denny Tin rejeitou o controverso acordo do Google com editores e autores americanos para digitalizar suas obras e criar a maior biblioteca e livraria virtual do mundo. Ele entendeu que o pacto não foi justo ou razoável. Faço um pequeno recorte, de acordo com a revista Exame. O juiz ainda comenta: enquanto a digitalização de livros e a criação de uma livraria digital universal beneficiaria muitos, o acordo simplesmente representaria ir longe demais. Permitiria implementar um acordo empresarial que no futuro garantiria ao Google uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. No momento, o que me interessa nessa questão, que, por exemplo, foi discutida na música com a chegada do Napster. E agora, notadamente, parece uma questão sem volta. E na música, tudo acabou, de certa maneira, se ajeitando com os compositores, produtores e músicos. Porém, ainda há muito para observar, caminhar, acertar os processos e acordos. Nem preciso falar que os músicos, compositores e bandas se tornaram donos do próprio nariz, ou seja, viraram grandes produtores deles mesmos que não dependem mais das grandes corporações para se colocar no mercado. Porém, existem as grandes corporações de mídias sociais e elas ainda estão no comando de quem aparece ou não. Mas, isso é outra conversa. E toda essa introdução para falar de algumas dinastias chinesas. Mas antes, que tal você se inscrever no canal? Muito obrigado! Os registros do historiador, também conhecido pelo nome chinês Shiji, escrito em 109 a.C. até 91 a.C., foi a obra-prima de Sima Qian na qual ele descreveu a história da China desde a época do mítico Imperador Amarelo. Obviamente, para mim, estas informações são importantes, pois além de eu ser um multiartista, também fiz a formação técnica de acupuntura. Então tudo isso muito me interessa e o livro do Imperador Amarelo é o norte para qualquer um que queira trabalhar com a medicina tradicional chinesa. Porém, nesse canal vamos focar mais nas artes. Após a Guerra Civil que começou em 210 a.C. iniciada quando aconteceu a morte de Qin Shi Huang, a China foi reunificada sob o domínio da dinastia Han, que é dividida em dois períodos principais. A dinastia Han Ocidental ou Antiga 206 a.C. e a Han Oriental, que foi de 25 a 220 d.C. As fronteiras estabelecidas pelos Qin e mantidas pelos Han definiram mais ou menos a nação chinesa até os dias atuais. A capital do Han Ocidental, Chang, na atual província de Shanxi, é um centro urbano monumental no centro-norte, com palácios, bairros residenciais e duas áreas de mercado movimentadas. Foi uma das duas maiores cidades da antiguidade, sendo Roma uma delas. Poesia, literatura e filosofia floresceram durante o reinado do imperador Wu, 141 até 87 a.C. O monumental Shiji, Registros Históricos, de Sima Qian estabeleceu o padrão para histórias subsequentes patrocinadas pelo governo. Entre outras coisas, registrou informações sobre os diversos povos que sempre foram chamados de bárbaros e viviam nas fronteiras do império. Wudi também estabeleceu o confucionismo como base para a conduta individual e oficial apropriada e para o currículo. A dependência da burocracia de membros de uma classe altamente educada, baseada nos escritos de Confúcio e outros clássicos, determinou a política da China por muitos séculos. Sima Qian foi nomeado Taishi Ling e foi selado por 3 anos na dinastia Han Yuan de 108 a.C. Leu todas as velhas histórias coletadas pelos historiadores, percorreu as famosas capitais e grandes cidades, visitou sítios históricos, investigou costumes, colecionou lendas e fez um arsenal de preparativos. No primordial ano da dinastia Han 104, Sima Qian começou a repertoriar livros de história. No próprio ano, junto com Tang Du, Lu Xiaohong e outros, ele foi co-inventor do calendário Taishu, sendo o primeiro calendário completo e unificado da história chinesa com registros escritos claros. Por exemplo, o erro do calendário Qin usando outubro como o início do ano foi encontrado.
O primeiro dia do primeiro mês lunar e o ano terminava então no final de dezembro. Desde então, o calendário Taishu convergiu no ciclo das 4 estações e continua até hoje. Quando Sima Qian presidiu a formulação do calendário Taishu, os lugares que violavam o tempo agrícola foram reformados. O calendário Taishu mudou os últimos 10 meses como o início do ano para o primeiro mês do ano. O mês intercalar é estipulado como um mês sem o meio dos 24 termos solares em um ano, de modo que o almanaque é mais adequado para o mês sazonal. Desta forma, nasce a primavera e o verão longo que é para o trabalho, o outono é para a colheita e o inverno é para armazenamento, e as 4 estações ficariam assim suaves e prósperas. A data dos 24 termos solares também corresponde ao tempo agrícola. O compilado de Sima Qian começa com o Imperador Amarelo e termina com o Imperador Wu da dinastia Han. Ele resume os acontecimentos históricos de mais de 3.000 anos antes de Cristo, com 130 capítulos e mais de 526.000 palavras. Hoje, entendemos que o compilado de Sima Qian foi o trabalho de sua vida, e imagine, com dedicação integral. E vou apresentar somente um trabalho para apreciação e um pouco do que se pode observar da dinastia Han. Esta estátua apresenta vividamente o momento em que uma bailarina, com uma manga comprida empurrada para trás e a outra para baixo, gentilmente se curva e dobra os joelhos enquanto levanta o calcanhar para dar um passo à frente e realizar uma dança, descrita na poesia da dinastia Han. De Guanju em O Livro das Canções, estilo nacional, Zhounan, é o primeiro capítulo do O Livro das Canções, reflete a admiração de um jovem e a busca por uma linda garota, e é o ancestral do amor chinês descrito poeticamente. Ele não apenas reflete o tema popular do amor, mas também possui características artísticas únicas. Guanju, o título é tirado da primeira linha da poesia, surgindo assim o título do livro dos Cânticos. Uma bela dama, e um bom cavalheiro, o mais atraente sobre esta estatueta é sua postura graciosa. O livro antigo registra que a senhora que, a concubina favorita de Liu Beng, era boa em arregaçar as mangas e dobrar a cintura ou dança com muito êxtase, e a imagem é mais ou menos assim. A bailarina usa uma saia longa com lapela inclinada e franja. O braço direito é levantado, a manga comprida é levantada sobre a cabeça e desce pelo ombro esquerdo. A mão esquerda está na cintura e a manga comprida é enrolado ao longo da saia. A cintura é dobrada 90 graus. A postura da dança é como um salgueiro fraco enfrentando o vento, balançando incerto, graciosa e leve, encantadora e comovente. A música e a dança eram muito populares na dinastia Han, e havia muitos cantores e dançarinos famosos, uma delas a senhora Qi de Liu Beng ou a senhora Li de Liu Che. Esta figura de dança de cerâmica pintada é um tesouro chinês de figuras de cerâmica da dinastia Han devido à sua forma concisa, postura graciosa e postura de dança representativa. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.